Voltamos com o Filosofando, com a abordagem da vida do espírito Emmanuel. Lentulus Sura, ou Sula, era o padrasto de Marco Antônio, comandante do exército de Júlio César, que após a morte deste assume o triunvirato com César Otávio e Lépido. Marco Antônio tinha ódio de Cícero, culpando-o pela morte do padrasto Lentulus Sura. E tempos depois, após o assassinato de Júlio César, Marco Antônio se vinga de Cícero, mandando matá-lo. Parte dessa conspiração está relatada na famosa série de televisão chamada Roma. Públio Cornélio Lentulus Sula era o avô de Públio Lentulus, o nosso Emmanuel. E é este quem relata que ambos eram o mesmo espírito. Isso mesmo. É neste momento que nós sentimos uma admiração profunda por este espírito que teve a coragem, o desprendimento e a humildade de revelar-se totalmente aos olhos e às críticas do público. Muitos críticos chegaram a duvidar dessas informações, alegando a inexistência de provas históricas da vida de Públio Lentulus, neto de Sula. Muitos ainda chegaram até a desmentir as afirmações de Emmanuel contidas no livro Há 2000 anos. Porém, numa pesquisa feita por Carlos Henrique Nagipe Assunção, historiador brasileiro e espírita, e que teve por objetivo a avaliação dos dados históricos contidos na obra Há 2000 anos, pesquisou em arquivos remanescentes da Roma Antiga a historicidade do personagem protagonista do livro em questão. Seu trabalho está no portal saber.org sob o título Sim, existe um Públio Lentulus no tempo do imperador Tibério. A excelente pesquisa comprova a veracidade dos dados fornecidos pelo espírito Emmanuel no seu livro autobiográfico Há 2000 anos. Ainda em Há 2000 anos, encontramos a famosa passagem de seu encontro com Jesus de Nazaré. Vamos colocar aqui as próprias palavras do Espírito neste encontro inesquecível. Abramos aspas. Com o Espírito como se estivesse sob o império de estranho e suave magnetismo, Públio Lentulus ouviu passos brandos de alguém que buscava aquele sítio. Diante de seus olhos ansiosos, estacara a personalidade inconfundível e única. Tratava-se de um homem ainda moço, que deixava transparecer nos olhos profundamente misericordiosos uma beleza suave e indefinível. Longos e sedosos cabelos molduravam-lhe o semblante compassivo, como se fossem fios castanhos levemente dourados por luz desconhecida. Sorriso divino, revelando ao mesmo tempo bondade imensa e singular energia, irradiava da sua melancólica e majestosa figura uma fascinação irresistível. Lágrimas ardentes rolaram-lhe dos olhos que raras vezes haviam chorado, e força misteriosa e invencível fê-lo ajoelhar-se na relva lavada em luar. Desejou falar, mas tinha o peito sufocado e opresso. Foi quando então, num gesto de doce e soberana bondade, o meigo nazareno caminhou para ele, qual visão concretizada de um dos deuses das suas antigas crenças, e pousando carinhosamente a mão em sua fronte, exclamou em linguagem encantadora, que Públio entendeu perfeitamente, como se ouvisse o idioma patrício, dando-lhe a inesquecível impressão de que a palavra era de espírito para espírito, de coração para coração. Senador, por que me procuras? E espraiando o olhar profundo na paisagem, como se desejasse que a sua voz fosse ouvida por todos os homens do planeta, rematou com serena nobreza. Fora melhor que me procurasses publicamente, e na hora mais clara do dia, para que pudesses adquirir de uma só vez e para toda a vida a lição sublime da fé e da humildade. Não, meu amigo, não estás sonhando, exclamou meigo e enérgico o mestre, adivinhando-lhe os pensamentos.
Depois de longos anos de desvio do bom caminho, pelo sendal dos erros clamorosos, encontras hoje um ponto de referência para a regeneração de toda a tua vida. Está, porém, no teu querer o aproveitá-lo agora ou daqui a alguns milênios. Se o desdobramento da vida humana está subordinado às circunstâncias, és obrigado a considerar que elas existem de toda a natureza, cumprindo às criaturas a obrigação de exercitar o poder da vontade e do sentimento, buscando aproximar seus destinos das correntes do bem e do amor aos semelhantes. Soa para o teu espírito, neste momento, um minuto glorioso, se conseguires utilizar a tua liberdade para que seja ele, em teu coração, doravante, um cântico de amor, de humildade e de fé, na hora indeterminável da redenção dentro da eternidade. Mas ninguém poderá agir contra a tua própria consciência se quiseres desprezar indefinidamente este minuto ditoso. No minuto, Públio Lentulus lembrou a cidade dos Césares, coberta de triunfos e de glórias, cujos monumentos e poderes acreditava naquele momento fossem imortais. Todos os poderes do teu império de Jesus são bem fracos e todas as tuas riquezas bem miseráveis. Fecha aspas. De fato, séculos depois, Roma transforma-se num monumento de pedras destruídas pela corrupção e pelo tempo. Esse livro faz parte da série de livros históricos onde o próprio Emmanuel participa como personagem principal ou secundário, ou apenas relatando episódios da vida de espíritos cujas reencarnações foram decisivas para a sua própria evolução ou das comunidades onde viveram, tais como Ave Cristo, Renúncia, 50 anos depois e o best-seller Paulo e Estevão. E como muitos desses espíritos tornaram a reencarnar, e no Brasil, no momento da consolidação do espiritismo em nosso país, em sua face ético-moral. Mas antes de falarmos sobre cada um desses livros e toda a sua obra, continuemos a relatar as diversas reencarnações de Emmanuel. Segundo ele próprio, sem dúvida nenhuma. Vamos para um pequeno intervalo e já voltamos.